Noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Desculpem a demora. O Instagram agora está exigindo que tenha 1.000 ou mais seguidores para fazer live, né? E eu não sabia disso. Recentemente eu fiz uma e estava tudo certo, né? Porém agora ele ficou de palhaçadinha. Então deixa eu me desestressar um pouco, né? Porque olha, caraca, que chatice. Aqui. Ó. Aqui, então, hoje, né, recebendo a Beatriz Belintani, em nossa segunda live, eu ia falar, né, o que que ela é profissionalmente, mas ela mesma vai dizer, né, melhor, né, acho. E de novo eu deixei a corda aqui atrás, feia pra caramba. E agora vou chamá-la então em nossa segunda live. Boa noite. Conseguimos. Quer dizer, agora se exige que seja mais popular de seguidores ainda para. Ai, realmente. Isso é um sintoma do nosso tempo que é muito trash, né? Nossa É Senhora. Mas mesmo. hoje foi cheio de desafios, né? Além da gente ter adiado, né, algumas vezes esse encontro, quando foi, era o quê? Acho que 7h10, acabou a luz aqui. Aí eu falei, Carlos, não tô acreditando. Mas Aí aí vem voltou. agora a mensagem: tem que ter 1.000 ou mais seguidores. Mas eu não vou falar mal Pois do é. Instagram, eu estou nele agora, né? Então, Pra não a ninguém gente vai derrubar a derrubar. nossa live. É. Eu achava isso engraçado. Hoje em dia eu acho engraçado, mas ao mesmo tempo obscuro. É, eu Pensar nisso acho. de derrubar ele. É. Não, acho que eu nunca achei muito engraçado, assim, porque eu sempre vi amigos, colegas, assim, artistas que postavam conteúdo de teor artístico e que era derrubado por N Uhum. razões, então isso é muito complicado, Verdade. né? Sim. Ah, então, fale-me de você aí, por favor. Fale-nos. Quem Você tá aqui com aí. a gente, que eu vi que entrou, por enquanto só nós. Não, tem. Ah, eu Minha não mãe consigo. entrou agora Aqui, também. Maria, tudo bem? Legal. Bom, eu sou atriz, sou dramaturga e atualmente estou aí com alguns trabalhos circulando, né, para colocar em jogo, né? O Carlos é do Rio, mas já chegou a me ver aqui em São Paulo e o meu desejo também é levar as minhas peças para o Rio. Eu trabalho muito com a relação entre estética e política nas minhas peças. Trabalho muito com teatro performativo, a relação com o vídeo, com a literatura, são coisas que eu venho trazendo assim. E é isso, prazer estar aqui participando de mais um bate-papo. Inclusive, uma das perguntas que eu tinha deixado para final, uma das. Assim, da outra vez eu fiz o questionário, né? Dessa vez eu fui colhendo, inclusive sobre peça sua que eu não vi, para poder, para poder relacionar com as outras, ou então ver as temáticas abordadas, interseção entre elas. Uhum. E aí tem essa ideia que você falou exatamente agora, da questão da estética e da política. Você Sim. acha que as duas são inseparáveis? Eu acho que, na verdade, assim, eu trabalho essa minha pesquisa a partir de um livro do Jacques Rancière que chama Partilha do Sensível, Estética e Política. Então, ele oferece algumas ferramentas para a gente pensar as obras de arte de forma que isso está relacionado, né, a estética e a política.
E eu acho que isso envolve uma discussão também muito antiga e que eu também sempre coloco em pauta, que é a relação entre forma e conteúdo, né? Acho que quando a gente coloca um trabalho no mundo, a gente não tem só o que a gente fala, mas principalmente como a gente fala, né? Então, o que a gente fala, para mim, está nesse lugar do conteúdo e da política, né? Porque você fazer um trabalho público, né? Você partilhar alguma coisa, sempre é político. Não estou falando de ser político partidário, mas no sentido de que as nossas relações são políticas, né? Então, a relação que a gente tem artista e espectador, e os espectadores entre si, artistas entre si, em um trabalho, é político, né? Isso aqui que a gente está fazendo nesse bate-papo, ele é político, né? No sentido do que é comum, né? Entre nós, entre as nossas relações. Então, eu acho que o conteúdo, o que tem a ver com isso, né? E quando a gente fala da forma, da estética, é o como a gente quer falar sobre isso, né? Então, talvez no fundo, todos os trabalhos, todas as obras de arte, tudo já tenha sido falado. Talvez tudo. Mas o que muda é o como a gente fala. E aí muda tudo, né? Então, eu acho que não dá para, de fato, separar essas duas coisas, né? Você acha que impulsiona muito as suas obras artísticas, as obras artísticas em que você aparece, quanto a essa questão da realidade e da ficção fundidas? Eu estava vendo interseção entre as que eu já vi suas. Não, a metalinguagem de Eu Amo Cris foi assim, algo que eu nunca tinha visto naquele patamar em teatro e tal, e me chamou muita atenção, assim, como essa forma, como que você estabelece nessa relação entre realidade e ficção, mas eu sei que vai além, assim, numa autorreferência, num situar ali na conjuntura da peça, mas sempre atrelando a esse lado político, desse conceito que você falou, e a questão da representação da realidade. Tem uma coisa que o próprio Rancière fala, que ele diz que a política e as artes, assim como os saberes, constroem ficções. E eu acho isso genial, assim, né? A gente pensar a ficção como um recorte, né? Tudo. E aí, se a gente começa a pensar nos recortes, tudo vira uma ficção. Por exemplo, as memórias das coisas que eu já vivi, né? Elas são reais ou elas são uma ficção? Né? Se a gente for pensar tudo que eu vivi isso, em algum momento isso foi real, mas a maneira como eu me lembro, isso é ficção, tem a ver com o meu ponto de vista, com o meu estado de espírito, com o que eu me lembro e o que eu deixo de lembrar, né? Então, se a gente pensa na ficção como um recorte da realidade, aí a gente também começa a perceber que, né, a gente começa a se perguntar o que é a realidade e o que é a ficção. E talvez essas duas coisas, elas também, a gente não consiga separar muito bem, né? Porque, e não num mau sentido, né? Mas no sentido da gente entender que a nossa vida é um recorte, o nosso olhar para o mundo é um recorte, né? Não é porque eu vejo dessa forma que isso é uma verdade igual para todo mundo, né? Então, acho que nesse sentido, assim, brincar com essas ideias do que é o real e do que é a ficção me interessa muito nas minhas peças, né? Então, você colocar isso em dúvida, né? O que é o real? Não no sentido de dizer, né? Ah, isso é real, isso é ficção, mas de colocar a dúvida. E isso o teatro desde sempre faz muito bem, né? Perguntar, colocar as coisas em questionamento, né? Mais do que querer passar uma mensagem, né? É colocar todo mundo para sair em parafuso, né? Seja de pensamento, de emoções. Insight sobre a sua peça, no caso foi sobre a Sós, ao cair de mim, morrerei vivendo, parece um termo, a dramaturgia contemporânea.
eu queria saber quais são o que você acha que são os maiores desafios da dramaturgia contemporânea, se há específicos assim para pontuar. Uhum. Quando eu dou curso de dramaturgia, eu gosto de fazer um raciocínio, assim, um apanhado de como a gente pensava a dramaturgia há um tempo atrás, né, e como isso vem se transformando. E eu faço isso a partir de três formas da gente pensar a dramaturgia, que é a dimensão, a qualidade dramática, a narrativa e a performativa. A gente tem de tudo o tempo todo, né? E muitas vezes as peças cruzam isso, né? Eu acho que não existe uma pureza dessas três qualidades, mas a gente pode separar para estudar, né? Para tentar entender, né? E, e quando a gente fala da qualidade dramática do texto dramatúrgico, ele tem a ver com você contar uma história que gira em torno de personagens e conflitos de uma forma linear. Né? Então você conta uma história que tem começo, meio e fim. Geralmente a quarta parede do teatro está fechada, né? Então os espectadores estão ali assistindo algo como se eles estivessem observando, né, de uma câmera de segurança, ou como se eles fossem mosquitinhos que entraram ali, né, naquela casa ou naquele espaço, né? Então o público não é levado em consideração, né, nesse sentido. Você não conversa diretamente com o público. Você conversa ou com você mesmo, né, o personagem, ou com outros personagens, né? Isso falando assim em termos bem gerais e simples, em duas linhas. E quando a gente vai para o teatro épico ou narrativo, a gente já quebra essa quarta parede, a gente se comunica com o público diretamente, e isso já começa a colocar esse caráter da dúvida e da contradição de uma forma mais incisiva, né? Você quebrar a quarta parede é você lembrar o espectador de que ele está no teatro. Tipo assim, e aí volta essa discussão que a gente estava falando, né? Como se você dissesse para o público, isso aqui que vocês estão vendo aqui, isso é ficção. Mas não esquece que você está aqui, você é de verdade, né? Você tem alguma coisa a ver com isso. Né? Então começa a propor esse jogo, né, com o público através da narratividade, né, e do épico que propõe um distanciamento até no tempo, né? Quando vem um narrador e fala isso aconteceu assim, é no passado, né? Sendo que se a gente tem, quando a gente está nessa qualidade dramática é no presente, está acontecendo naquele momento, aquela cena, aquela situação, daquele jeito. E aí, quando a gente vai para o performativo, a gente explode todas essas qualidades, todas essas categorias, e a gente começa a trabalhar também, e aí isso se aproxima mais do que a gente pode chamar de dramaturgia contemporânea, e que aí você tem a figura da personagem já desconstruída, mesmo que o ator ou que a atriz esteja ali em alguns momentos representando personagens, é muito mais uma persona, né, do ator ou da atriz, uma performer, né, um performer ou uma performer que está ali, muito mais do que uma personagem. E se a gente for colocar um personagem, geralmente ele vem nesse lugar já mais borrado, que você não sabe mais se é o ator, a atriz, a performer, ou se é um personagem, isso vai se misturando. E no sentido da gente também desconstruir as nossas formas de recepção, né? De entender uma dramaturgia, uma peça. Porque quando a gente pensa no texto dramatúrgico convencional, mais tradicional, geralmente as pessoas elas saem, né, do teatro e por mais que elas sejam tocadas, por mais que elas estejam emocionadas, né? Elas saem tendo entendido alguma coisa e sentido alguma coisa. E se você for discutir com alguém que sentou ali do seu lado, vocês vão ter percepções parecidas em termos de história, do que aconteceu, né? De quem era o quê, quem fez o quê, quais eram os conflitos, né? Existe uma certa concordância. No narrativo, isso já é um pouco mais, pode ser mais questionado,
e no performativo a gente busca uma recepção mais sensitiva, né? Então a gente quebra totalmente com a linearidade, a gente não está preocupado com história, que tem começo, meio e fim, né? E tudo isso para responder a sua pergunta de quais são os maiores desafios. Eu acho que primeiro tem esse desafio de, não que seja algo novo, mas é algo que está menos no nosso cotidiano quando a gente começa a fazer teatro, né? Porque também tem a ver com uma uma visão dos estudos de artes cênicas e de teatro que é mais tradicional, mais contemporânea. Então, quando a gente começa a fazer teatro, todo mundo conhece Shakespeare, né? Todo mundo conhece Chekhov. E aí, quando começa a falar desses autores mais contemporâneos, né? Ou mesmo de autores mais antigos que já escreviam de uma outra forma, isso ainda não é tão conhecido, né? Porque isso também tem a ver com um controle ali, com uma narrativa de como se constrói o conhecimento, né? E é muito comum que a gente ache que só dá para construir conhecimento através do entendimento. E não, o conhecimento ele também é sensorial, né? Ele pode ser aprendido através dos sentidos. Então são muitas camadas, né? Então eu acho que para quem escreve dramaturgia na contemporaneidade, tem a ver com quais são as suas referências, porque você pode escrever um texto super tradicional nos dias de hoje, e ao mesmo tempo eu, particularmente como artista, fico pensando que o teatro dramático ele já não está dando mais conta das nossas questões contemporâneas, né? Assim, se a gente for tentar entender o que está acontecendo no planeta Terra em relação às questões climáticas, às guerras, a violência contra a mulher, a população LGBT. Se a gente realmente ficar tentando entender isso, buscar uma resposta lógica, uma mensagem a ser passada, a gente vai surtar, eu acho, né? Então, eu acho que os desafios têm um pouco a ver com isso, assim, para quem escreve, né? Mas quando a gente escreve, a gente também escreve da forma como a gente vê o mundo. Então, não tem como eu falar para você, você tem que escrever desse jeito, né? Porque você está nesse tempo. Não, a pessoa escreve da maneira como ela entende o mundo, né? Então, depende muito disso. E eu acho que falando também em termos de atuação, né? Também é um lugar muito diferente para o ator, para a atriz que está fazendo um teatro contemporâneo, um teatro performativo. Ele é muito diferente do teatro dramático, né? De você representar um personagem. Diferente assim, no mecanismo que você tem que aplicar ali do corpo, da mente, né? Na essência, não, eu acredito. Mas tem ali alguns mecanismos que às vezes a gente se pega, eu mesma, em ciladas, assim, de estar representando quando não é para representar. Quando é para ser eu mesma. Aí você fala assim, nossa, eu não consigo, como é que sai dessa coisa da personagem, né? Então, eu acho que são várias camadas. Aí a gente poderia falar de encenação, a gente poderia ir para muitos lugares, mas eu acho que eu vou ficar por aqui para também não me alongar muito numa pergunta só. Tem gente que botou aqui no chat, tem duas alunas minhas aqui no chat, na live, e elas falaram que, porque a UERJ pediu, a UERJ, né, a Universidade Estadual daqui do Rio, pediu a leitura de Hamlet para redação. E Legal. aí você falando, né, aí a Bianca falou da peça dentro da peça, a questão da máscara, das máscaras sociais, e essa distinção, ela perguntou se para você se essa distinção se acontece vezes de ter essa dificuldade de distinguir, de parar um personagem. Você falou um pouco disso agora, né? De parar um personagem. Quando parar o personagem, não, daqui essa parte sou eu. Essa parte é. Mas há vezes em que se funde isso, muitas vezes ou poucas vezes, nas suas apresentações, nas suas performances. Uhum. Para mim isso mudou muito quando eu comecei a estudar o teatro performativo, né? A primeira oficina que eu fiz de teatro performativo, isso já começou a
a se expandir, assim, para mim. Hoje o que eu acredito, o que eu pratico e o que eu ensino também para os meus alunos de interpretação é que mesmo quando você faz um personagem, é você. Que se você tenta se esconder atrás de um personagem, não vai rolar. Então aí eu começo a... Por isso que eu falei, eu acho que na essência é a mesma coisa. Fica parecendo que não, quando a gente olha assim, né, num filme que tem começo, meio e fim, a gente fala assim, não, não é a história daquela atriz, mas é um personagem, tá bom. Mas quando ela é uma boa atriz, você vai estar olhando para aquela personagem e aquilo vai parecer tão real que você vê um pouco da atriz. Porque todos os nossos sentimentos, as nossas sensações, as nossas expressões, elas são nossas. Elas não existem no papel. Não tem como eu emprestar uma emoção de outra pessoa, né? E isso Stanislavski já fala, mais de 100 anos atrás, né? E fala dentro do teatro de Moscou, que é um teatro tradicional, de criação de personagens. Isso ele já fala, você não tem como você emprestar uma emoção de outra pessoa, você só tem as suas para você trabalhar. Então, por isso que eu acho que na essência é isso, é sempre a gente que está ali, né? Agora, quais vão ser os raciocínios internos e corporais que você vai utilizar é que eu acho que eles, né, a técnica, acho que é aí que entra a técnica, as técnicas é que vão se adaptando, né, a cada projeto, a cada personagem, né, o que você vai precisar evocar de si em cada trabalho, né, é o que faz a diferença. E num trabalho em que isso se mistura, aí é mais legal ainda, né? Porque você tem que ficar mudando, mudando a sua abordagem o tempo todo, né? E isso é muito vivo, né? Muito interessante. Será que respondeu? Depois ela escreve. É a Bianca, depois escreve. Assim, eu reparei. Assim, eu tive a percepção. Percepção não. A visão de que toda obra artística que eu ouço falar em que você está, em que você cria, roteiriza, atua, elas têm o sentido de manifesto. Não sei se todas, mas as que eu assisti e as que eu tive a. E as que eu li sobre, me deu essa impressão. Assim. Você acha que são manifestos? Não só, Mas mas eu também. acho que tem teor de. E isso me chama atenção, porque eu vejo peças de teatro, já vi várias, mas são raras. Se é que não tem alguma específica que me soou assim, um manifesto. Né? E as suas, o livro, o seu livro, essa última, Eu Amo Cris mesmo, uma pequena coleção de fracassos. Aliás, eu queria que você falasse dessas duas últimas que você tá, esses dois últimos trabalhos. Não sei se são dois últimos trabalhos, porque você é de companhia, você faz parte de uma companhia, você está sempre ativa, né? Mas quando nós fizemos a primeira live, nós chegamos a falar do seu livro, Sóis ao Cair de Mim, Morrerei Vivendo, e a peça Eu Amo Cris, uma pequena coleção de fracassos. Mas de lá para cá, você já esteve em Meu Corpo em Terra Corre para o Mar. Esse título aí para mim, caraca, Meu Corpo em Terra Corre para o Mar, em Tartaruga Marinha. Esse título eu demorei a decorar o título. Ah, mas não só você. Quando eu fui estrear, eu falei, gente, tá liberado vocês apelidarem, fiquem à vontade, eu não vou me ofender. Aqui, ó. Ah, eu também. Olha só, eu achei linda essa camisa. Muito Ficou linda. bonita, né? Ficou lindíssima. Eu queria que você falasse um pouco dessa peça. E também as peças que eu assistia em teatro, eu não me lembro de chamarem diretamente de performance. Por exemplo, essa Meu Corpo em Terra Corre para o Mar como Tartaruga Marinha fala palestra performance. Uhum.
E a sua performance também vinha cortada por uma bomba, né? Eu indiquei, vou indicar mais ainda, né? E a Esse é o inovação, quando último eu fim de acho semana. Oi? Pode falar, pode terminar. Não, quanto à sua inventividade em si. Você sempre vai assim fundo até a palavra criatividade tá meio vazia para me referir aos trabalhos que eu já vi seus, porque eles vão tão. Sabe? Por isso essa ideia do manifesto também. Aí eu queria que você falasse dessas duas performances, por favor, e da ideia do manifesto, que, claro, cada um tem uma percepção, uma visão, as subjetividades envolvendo as obras artísticas, mas essa ideia do manifesto, hoje que eu fiquei pensando nisso. Uhum. É, assim, eu confesso que eu não tenho uma ideia fechada, um estudo do que eu acho que é um manifesto no teatro, né? Porque a gente sabe reconhecer um manifesto enquanto um material textual, né? A gente sabe que muitos movimentos artísticos escreveram manifestos, né? Para dizer o que eles eram, né? Então, quando a gente lê um manifesto, a gente reconhece como tal, né? E aí, mas quando a gente vai falar disso no teatro, eu confesso que eu tenho um pouco de dúvida, porque, por um lado, eu concordo que as minhas peças têm algo de manifesto no sentido de terem posicionamento, né? Diante da vida, diante das coisas, diante das questões. Mas o formato, de novo, né? A forma e o conteúdo. Mas o formato, o manifesto de você ir lá quase como um protesto em relação a algo, já não é uma coisa que eu faço tanto. Né, de ir lá e falar com todas as letras, olha, os nossos direitos são esses, o que a gente quer é isso, parem de fazer tal coisa, né? Com essas. Não é a minha investigação, né? Não é a minha pesquisa. Né? Tem muitos grupos que pesquisam mais nessa linha, né? De trazer dados e de falar e tudo mais, que, que acho que se encaixam mais nesse formato de manifesto, né? Então, eu vejo dessas duas formas, assim. Então, acho que, mas enquanto posicionamento, sim, né? Enquanto posicionamento artístico, os meus trabalhos costumam ter, né? Assim, não é um trabalho que fica, que se vai falar de um assunto fica em cima do muro ou que releva, né, questões que podem estar ali sendo, eu não sei, assim, eu fico pensando existem tantas formas de fazer teatro, né? Mas fico pensando, por exemplo, às vezes a gente assiste um grande musical da Broadway e que ele é muito divertido e ele é muito bem feito e ele é muito bom, é teatro, mas que não tem um posicionamento em relação às coisas, ao mundo. No máximo que você vai ver ali é um discurso talvez moralista, né? Talvez com algumas, né, que dentro ali da história faça a gente pensar sobre um assunto, né? Mas não de uma forma radical. Então eu acho que quanto mais a gente radicaliza, mais a gente vai mudando mudando esses, né, desses tipos de teatro que a gente vai encaixando, né, vai colocando numas caixinhas, né, que acho que é super válido, mas por outro lado eu tenho vontade de arrebentar assim, as caixinhas, porque quando a gente decidiu fazer essa peça, quando a gente começou a trabalhar o Meu Corpo em Terra, a gente estava chamando de palestra performance. Primeiro a gente não quis chamar de palestra performance, depois a gente quis. Aí, a partir do momento que a gente quis, a gente fez uma abertura de processo, que uma pessoa virou pra gente e falou assim, isso não é uma palestra performance. E aí a gente ficou assim, poxa, mas ou não é? E quem disse? Né? E quem definiu? Quais são as linhas, né, que definem? Né? E eu acho que de novo a dúvida, né? Alguém assistir e sair se perguntando, mas isso foi uma palestra performance ou não? Para mim tá ótimo a pessoa se perguntar isso, né? Para mim interessa mais do que né, eu ficar batendo na tecla, não, é sim, é sim, é sim. Para você o que que foi? Né? Para aquela pessoa que falou que não é, assim, então o que é, né? E a gente fica querendo dar nomes para as coisas, né? A própria performance Linha Cortada por uma Bomba,
Se eu for pensar a rigor, ela não é uma performance, né, da arte da performance. Ela está mais para uma peça sonora, talvez, né? Porque ela tem mais essa dimensão ficcional que o teatro traz para gente do que a performance em si. E eu não sou, apesar de eu trabalhar no teatro performativo, eu não sou da performance. Mas quando eu concebi esse trabalho, para mim era uma performance. Para mim, eu gostei desse nome. Para mim, ele se encaixava ali no que eu estava querendo propor. Mas se eu pensar a rigor, não é. Então, é isso. Assim, eu acho que é importante a gente dizer as coisas que a gente faz e como a gente faz, mas ao mesmo tempo, isso tem que ser isso tem que ser mais fluido também, né? Não pode ser uma coisa que vá encarcerar a gente, né? Eu tenho um outro trabalho da companhia, que eu faço parte, que chama Fim de Festa, um mergulho para remixar a realidade. Esse eu não estou como atriz, eu fiz assistência de direção, de dramaturgia, e é um trabalho que propõe assim, um espaço cênico de um apartamento em ruínas. O público entra e coloca fones de ouvido. Os atores não estão em cena, então eles ouvem o acontecimento ali do apartamento com tecnologia binaural, que é o som 360. Então, você tem a sensação hiper real de que os atores estão ali, mas eles não estão. Só tem ali o público. E tem muita gente que fala, isso não é teatro. Então a gente fica assim, bom, então tudo que a gente acha que a gente faz, a gente não faz. Assim, na companhia, acho que a gente tá fazendo teatro, não é teatro. É uma palestra que fala, não é. Então, e ao mesmo tempo isso é interessante, aí quebrando com essas caixinhas, né, que vão colocando a gente. Então, enfim, usei a primeira pergunta do manifesto para ir respondendo também um pouco sobre a palestra performance e a linha cortada, que são os meus trabalhos de fato mais recentes e que eu escrevi, que eu atuo. A palestra performance, ela traz esse lugar da palestra através de alguns materiais teóricos que eu levantei para trazer para a peça, que eu queria discutir sobre feminismo, sobre teoria queer, mas que extrapola isso, porque a gente começou a investigar, eu e a diretora, que é a Fabiana Monsalu, como que esses materiais atravessavam o meu corpo, que é diferente de como vai atravessar qualquer outro corpo. Né? E o que isso tem a ver com as minhas vivências e com os meus sentimentos e com as minhas experiências de mundo, né? Então isso vai se misturando. Se mistura a teoria, se mistura a experiência, a vivência, se misturam os meus sonhos, né? Eu tenho um pesadelo que eu levo para a peça, que é um pesadelo que eu tenho muitas vezes, e isso tudo vai virando estética, né? São escolhas estéticas, vão virando imagens, e o título, que é um título poema da peça, né? Ele é uma imagem norteadora, assim, pra gente, enquanto dramaturgia. E serve como uma metáfora mesmo, que conecta tudo isso. E o Linha Cortada por uma Bomba é uma carta sonora, né? Uma conversa que eu tenho com um espectador, um ouvinte por vez. É como se alguém... Como se não, é isso, né? Eu ligo para a pessoa e a gente conversa. E aí eu tenho um roteiro, mas esse roteiro, a cada ligação, ele se altera, porque depende das respostas da outra pessoa, depende do tempo da outra pessoa, né? O quanto a pessoa está disponível para responder, ou para não responder, né? Então, tem um roteiro para ser seguido, mas que se altera o tempo todo, né? Um pouco diferente da palestra performance, por exemplo, que não tem essa interação o tempo todo, né, com o público. Então, acho que em linhas gerais é isso, desses trabalhos e dessa noção de manifesto. Eu li no site sobre a crise, uma pequena coleção de fracasso, que quando se nasce mulher, fracassar é a realidade. Quando se nasce mulher, fracassar é uma condição.
essa parte é uma palestra performance dentro da peça, né? Inclusive, se você lembrar bem. Né? A diretora interrompe a peça e ela faz uma palestra performance ali, no meio da peça. Depois ela sai e a peça continua. E dentro da palestra performance dela tem um manifesto. Quando entra todo mundo em cena e eu começo a tocar, aí ela começa... né, ela diz que as mulheres foram ensinadas a não comer, a não beber, a não gritar, a não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí aquilo vai enlouquecendo ela, aquilo vira um manifesto em forma e conteúdo, né? No meio da palestra performance, que é no meio da peça, então... Eu tava pensando, você me apresenta termos que eu nunca tinha ouvido. E eu leio até nos sites falando sobre a sua peça, termos que eu nunca tinha, que eu não conhecia, como palestra performance, como peça sonora. Eu nunca tinha ouvido esses termos, e aí agora você ilustrando e como eu assisti essa peça, aí agora eu identifiquei na prática o que é uma palestra performance. Porque palestra, acho que eu sabia. Performance, parcialmente, Também. porque é bem ampla, mas é também. É, Aí, é. os dois juntos assim, me pegou de uma forma. Caraca, uma palestra. Opa, eu vou ver uma peça de teatro. Peça de teatro. Eu ficava segregando, assim, sem consciência disso, cada parcela, como quando você falou da categorização, várias pessoas veem uma obra artística querendo situar, por exemplo, ver um filme de terror querendo levar susto o tempo inteiro, ou ter sangue, ou ter o que for. E, e querendo categorizar todas as obras artísticas que vê. Assim. E as suas obras artísticas, quem tenta fazer isso, as obras artísticas que você participa e tal, e elabora, pô, a pessoa vai dar com a cara na parede, porque se for tentar categorizar essas obras aqui, pô, a pessoa vai, mas isso é o quê? Aí, como Uhum. você falou, da fluidez de achar que é. E eu acho isso maravilhoso, porque isso é uma das coisas que eu trago para essa peça da Tartaruga Marinha, que é uma filósofa que chama Monique Wittig, e ela está falando da categorização das pessoas, né, ampliando o que ela diz, né, porque ela está falando especificamente sobre categorizar as pessoas em homem e mulher, né, mas isso se expande, né, se estende, eu acho que para todos os corpos humanos. Ela diz que esse processo de você categorizar, quem faz é sempre a categoria dominante. Então, assim, os homens, eles não se auto-categorizaram como homens. Primeiro, eles definiram que aquelas são diferentes, são as mulheres. Ah, esses são diferentes, são os negros. Claro, os homens brancos. São diferentes. Ah, os homens brancos, aqueles lá são os indígenas, são os diferentes. E aí, essa categorização, ela defende como a origem da opressão. Né? É uma forma de você justificar a opressão. Quando você coloca o outro como diferente, como menor, né, como inferior, né? E eu acho que isso pode se estender para tudo, né? A nossa necessidade de querer categorizar obras de arte, né, e tudo mais, vem dessa necessidade de dominação, né? De você querer entender, de você o que é uma coisa, o que é outra, o que é melhor, o que é pior. É inevitável cair nisso depois de categorizar, né? E, e claro, assim, existe uma. Eu sempre tomo um cuidado para falar sobre isso e também para falar sobre a Monique Wittig nesse aspecto, porque existe também, principalmente na comunidade LGBTQIAPN+, uma importância muito grande de você se identificar. Né, de você dizer, não, eu sou gay, eu sou lésbica, eu sou trans, né? Isso é muito importante, é uma luta muito importante e é importante que todas as identidades sejam reconhecidas, né? Da mesma forma que eu estava falando, né, sobre
estou separando aqui tipos de dramaturgia para a gente estudar, mas não que eu acredite que essas coisas são separadas, né? Então, tem a sua importância, e principalmente nas pautas identitárias, isso é muito importante, a gente tem que fazer isso. Mas eu sempre imagino que num mundo ideal a gente não ia precisar de nenhuma categoria, né? Basta a gente ser humano para a gente ser iguais em direitos, né? Porque nós não somos iguais, nós somos diferentes, ainda bem, mas a gente tem que ser iguais em direitos, né? Em direitos de vida. E de todo o resto a gente pode ser diferente, né? Então, quando ela fala, né, da gente não, da gente ter que acabar com essas categorias, é nesse lugar, né? Não tem a ver com essa luta sobre as nossas nomenclaturas e identidades, que são super importantes também. São discussões que correm em paralelo, né? Mas acho que o desejo de todo mundo comum é o mesmo, né? Pô, eu adoro ler. E você ainda me incentiva a conhecer mais obras. Porque aí quando eu vou ler sobre alguma peça, performance tua, com você, aí tem referências. Por exemplo, eu até anotei aqui que eu não conheci, por exemplo, a Aline Bay. É uma Uhum. autora que eu já vi, inclusive quando eu vou na livraria, quase sempre os livros estão bem à mostra dela, e me chama a atenção os títulos dela, mas aí quando alguém, como você mesmo, incentiva, por exemplo, linha cortada por uma bomba, aí tinha lá, falando lá, relacionando quanto ao folhetim As Crianças de Beirute, e uma peça da Carrie Churchill, Sete Crianças Judias, e Uhum. aí essa das crianças de Beirute, Aline Bey. Aí, opa, aí já me induz, porque mesmo quando eu já ouvi falar da pessoa, quando eu ouvi falar, eu não li ainda várias vezes. E aí já me estimula a. E ao mesmo tempo, essa peça sua, essa performance sua, linha cortada por uma bomba, também me chamou. Um dos vários pontos que me chamou a atenção foi a questão do condicionamento da performance a instabilidades das próprias ligações. Uhum. Tipo, aí pode ligar na hora, aí a pessoa, no momento, no horário que ela escolheu, ela teve um imprevisto rápido, assim, só para resolver um negócio no outro cômodo e voltou. Mas aí já. É, é, pô, é por isso que eu falei dessa questão da autorreferência também, de, de ao mesmo tempo a linha cortada por uma bomba, já está instável pela situação do momento de guerra do enredo e ainda com as instabilidades da própria ligação. Pô, Sim. isso aí Porque também chama. é muito inscrito no real, né? Como você disse, eu tô aqui com o meu telefone, daqui a pouco ela vai me ligar. Pronto, fui no banheiro, de Uhum. repente ligou, perdi, né? Não aconteceu de ninguém perder, aconteceu de eu ter que ligar mais de uma vez, às vezes, para a pessoa até ela atender. Mas eu também quis deixar um intervalo considerável entre uma performance e outra para que desse tempo para esses imprevistos, né? E tem gente que não para de falar nunca, faz um monte de pergunta. Chegou a ter dias que durou meia hora, assim, a performance, que é para durar entre 15 e 20 minutos, durou meia hora. Então, assim, acontece. O nosso planejamento, né, enquanto performance, é também prever o erro, né, no bom sentido, né? O que sai do que a gente planejou e como que a gente faz para tentar ainda assim manter ali uma certa ordem, no bom sentido, dessas coisas que podem acontecer, né? Nossa, teve uma ouvinte do Linha Cortado por uma Bomba que teve a experiência mais maluca de todas, assim, que ela me escreveu. Porque ela não tinha conseguido chegar onde ela queria estar para receber a ligação, então foi meio em trânsito. Aí eu não sei se ela saiu, acho que do Uber. Ela estava acho que no Uber quando ela atendeu e ela teve que sair. Só que como ela teria. Não, acho que era ônibus, porque ela teria que caminhar. Ela achou que não era seguro ela ficar andando com o telefone. Ela entrou num lugar qualquer, assim, de um restaurante, eu acho, na saída ali dos motoboys. Sentou assim num cantinho, ainda teve que botar o celular da tomada
E ela continuou ali com medo, porque ela não deveria estar com o celular ali, poderia ser perigoso. E eles falam assim, gente, é uma experiência única nesse sentido também, né? As relações que ela foi fazendo com o que eu estava falando e com o que ela estava vivendo é totalmente diferente de alguém que sentou, né, bonitinho no seu quarto, apagou a luz, o que para receber a ligação. É diferente. E isso é muito legal, né? Diferente do teatro que você vai até lá e é aquele espaço comum a todos, né? Acho que, né, são proposições diferentes e que ambas têm coisas muito boas assim para proporcionar, né? E eu gosto super de experimentar. Fui fazer esse negócio, eu nem sabia como é que ia ser. E as indagações retóricas, reflexivas, o quê? E aí vai assim, é pra eu responder? Putz, Aí, teve um dia que a caraca, pessoa não respondia de jeito nenhum. A primeira pergunta, né, que era, você está me ouvindo? E que aí, por mais que ela faça parte do meu roteiro, a pergunta, eu preciso saber se de fato a pessoa está ouvindo. Eu não posso sair falando, né? Vai que deu algum erro. E a pessoa não me respondia, não respondia. Eu desliguei, liguei de novo. Aí quando eu perguntei, aí ela percebeu, eu acho. Porque eu perguntei várias vezes, falei, você está me ouvindo? Você está aí? Eu preciso saber se você está me ouvindo. Me responde, né? Várias vezes, assim. A pessoa não respondia. Aí só quando eu desliguei, liguei de novo, que ela respondeu. Aí acho que ela entendeu que era para ela responder. Mas isso tudo faz parte, isso tudo é muito legal, vira um jogo, né? E o teatro é jogo, né? Peça em inglês é play, né? Então tem que ter, né? Tem que ter isso. realmente, até a fusão de sentido já a palavra em inglês também. Estética e política, você falou. Ato íntimo e efêmero. Essas expressões que eu só vejo falando em sites sobre a sua peça, às vezes o site que você mesmo escreveu, o da benfeitoria, do livro. Aí eu vou olhar assim, eu fico, ato íntimo e efêmero. Sensibilização poética e ética da alegria. Três termos. O que é isso? O que mais me intrigou deles foi a ética da alegria. Quanto a o intrigar de não ter, acho que alcançado o mesmo sentido. Né? Mas o que que para Acho que é, você, não sei. mas o que que para você poderia ser? É. Foi no site falando sobre o meu corpo em terra corre para o mar como tartaruga marinha. Aí tava falando. É que você não viu a Assim, mas, peça. Talvez se você visse a peça, você tivesse uma hipótese. Não, tô brincando. pode ser. Né? Às Ética vezes. da alegria. Estava perto de sensibilização poética. Daí estava falando de igualdade, liberdade, justiça, identidade. São palavras que se interligam em peças suas. Né? E aí, ética da alegria, eu tentei associar alguma outra que eu já tenha visto. Bem, ética da alegria eu acho que eu não relacionaria com linha cortada por uma bomba. Não, não, não. É. Mas tem, depende, talvez, depende. Foi, ó, essa semana eu participei, semana passada, dia 15, eu participei de uma mostra que chama Terreiro de Mulheres em Cena. Foi a primeira mostra estadual de arte e feminismos. E, e aí no último sábado teve uma mesa de debate, uma roda de conversa com uma pensadora que eu adoro, que é a Helena Vieira, que é pesquisadora e tudo, e a Amanda Lira, que é uma atriz, as duas estavam lá batendo um papo com outros artistas que participaram da mostra, né, um público em geral. E aí teve uma participante que estava perguntando a respeito da interseccionalidade entre diferentes feminismos, né? Porque é muito comum a gente ver núcleos feministas que sejam das mulheres brancas, das negras, e aí das indígenas, e daí das LGBTs. Então, o que que liga todo mundo, né? Foi essa a pergunta dela. Como que a gente faz para a gente se articular entre todas nós, né? E a Helena Vieira falou uma coisa incrível. Ela começou falando assim: primeiro a gente tem que achar o que que a gente tem em comum. E acho que isso a gente encontra com bastante facilidade, que é
a gente sabe que a gente pode morrer a qualquer momento, né? E a gente está sujeitas a isso, em diferentes escalas, em diferentes espaços, mas a gente tem isso em comum. E aí depois ela reformulou, ela falou assim, mas não é bem que a gente tenha isso, eu acho que o contrário, assim, eu acho que todas nós estamos o tempo todo buscando estratégias de sobreviver, né? É o desejo por viver, né? Porque é isso, estamos todas aqui, né? As que estão aqui, todas criaram estratégias até agora para continuar vivendo, né? Mais do que sobrevivendo, para viver, né? E então ela fala isso que eu achei muito interessante e aí quando a gente escreve sobre uma ética da alegria, é no sentido da gente ter um comprometimento com a vida mesmo e não chegar numa palestra, numa peça, numa aula para falar sobre só sobre a ótica, pela ótica da violência, né? A violência ela existe, ela precisa ser colocada, né? Para que a gente não se esqueça e para que a gente, né? Para que a gente consiga mudar, a gente tem que saber o que acontece, né? De fato. Mas quando a gente tem um comprometimento com a vida, né, no sentido da alegria, isso muda muito a nossa forma de ver o mundo e da gente se posicionar. E aí, na nossa peça, quem traz esse pensamento para a gente é a Audre Lorde. A Audre Lorde tem um texto muito bom no livro Irmã Outsider, que o texto chama Usos do Erótico. E aí ela vai trazer essa palavra erótico para falar de muito mais do que um âmbito sexual, e sim pelo prazer de viver. Né? Então ela fala que o nosso prazer de viver ele tem que estar no nosso trabalho, tem que estar dentro da nossa casa, tem que estar nas nossas histórias, tem que estar na nossa vida, tem que estar nos nossos amores, né? E que quando a gente decide, né? Quando a gente percebe ou quando a gente se conscientiza de que a gente não deve aceitar menos do que isso para as nossas vidas, essa é uma ferramenta e uma estratégia de sobrevivência muito forte, né? Quando a gente não aceita menos do que o prazer por viver, por estar viva, né? Então acho que então tem a ver com isso, tem a ver com a gente utilizar um outro óculos assim, né, para buscar o entendimento das coisas e nossas vivências, né? Não é ignorar a violência, mas é falar para além dela também, né? Eu vou, dessa vez, né, eu não fiz perguntas de forma de questionário, eu fui pegando realmente, me valendo de aspectos referentes às obras artísticas. E acredito que. Deixa eu ver o que faltou aqui. Ah, é a minha mãe e a Lana estão aqui. Elas falaram que ficaram em dúvida realmente se era para responder ou se era só. A Lana até falou se era só retórica. Sim. Mas onde que tá aparecendo isso que para mim não aparece? Não, a da minha mãe tá aqui, a da Lana tá mais Ah, para é. trás. A Nossa, da para minha mim não mãe tá aqui. aparece. A Ué, da minha mesma mãe outra. não? Não, da sua mãe aparece. Logo no início eu não entendi que era para responder, mas da Lana não apareceu. E a outra pergunta que você falou que alguém fez também não tinha aparecido. Mas Então, tá às bom. vezes o meu chat congela também, né? Já aconteceu duas lives de congelar e eu nem respondi a pergunta nenhuma porque parou de rolar. E depois de, né, agora ter esse lance do 1.000 seguidores aí que eu tô mais cabreiro ainda. Mas agora tá resolvido. Essa Agora, parte. aliás, muito obrigado, né? Não vão nos calar, né? Eu tava muito obrigado porque aí eu não contabilizo seguidores, eu nem tinha visto, eu não, eu acabo nem reparando para isso, porque
o meu perfil acaba sendo pessoal e profissional ao mesmo tempo, Sim. mas aí eu também não quero ter esse, não agora, pelo menos, condicionamento de ficar gravando vídeo Ah, toda é, semana. nossa senhora. Eu também estou evitando. Sabe que a peça Eu Amo Cris, uma pequena coleção de fracassos? A palavra fracassos me chamou muita atenção desde que eu, aliás, antes de ver a peça. E aí eu fui ler o livro, inclusive eu vou reler umas partes. Eu amo Dick, que eu não conhecia. E aí aí eu fui vendo, né, na forma, né, como parodiou o nome no título e falando do patriarcalismo, né, do feminismo e tal. E aí essa ideia do fracasso, que muitos relacionam apenas a sentido negativo, e ao mesmo tempo na obra, no título mesmo da peça já fala uma pequena coleção de fracassos. E aí me chamou muita atenção isso. E quanto a isso e a questões que você falou, você considera que esses enredos e temas ainda causam mais polêmica e mais choque de realidade do que deveria causar? Mais polêmica e choque de realidade, porque há certas palavras como gênero, feminismo, que não são inflamáveis, mas várias pessoas utilizam como se fosse uma marca de ideologia específica. Você acha que ainda que causa mais polêmica do que estando, né, em 2025? Ah, com certeza. A Judith Butler publicou recentemente um livro que chama Quem Tem Medo do Gênero. E ela se debruça sobre justamente essa fobia que se criou em relação a essa palavra, né? E ela começa o livro falando sobre isso, e acho que é um processo muito parecido aconteceu com a palavra feminismo, no sentido de que conforme elas foram ganhando um significado dentro das pautas e das lutas progressistas, a, as pautas reacionárias sequestraram essas palavras e transformaram elas em palavrões, assim, né, em xingamentos para eles, né, no mundo deles, não que isso chegue até a gente dessa forma. E é muito louco, porque a Judith Butler, ela fala disso nesse livro, ela começa dizendo isso, que se você pega uma pessoa, né, que fala que eu não falo sobre gênero porque eu sou contra, ela fala assim, mas o que é ser contra o gênero? Gênero é um conceito, como é que você é contra ou a favor de um conceito, não é um posicionamento, né? A palavra gênero não é um posicionamento e a pessoa já fala assim, não, eu sou contra. Então, assim, como assim? Então a pessoa às vezes nem sabe do que ela está falando, ela só não quer falar sobre, ela só é contra, né? É, o próprio feminismo também, né? Um dos meus primeiros contatos com o feminismo foi quando eu trabalhava na TV Cultura e tinha uma jornalista lá que ela estava fazendo uma série de vídeos que chama Você é feminista e não sabe. E aí que eu comecei a ter contato com o feminismo enquanto conceito, né? Eu acho que. E aí isso me chamou a atenção, o nome da série dela, Você é Feminista e Não Sabe, porque foi exatamente a sensação que eu tive. Falei assim, nossa, é mesmo, eu era já feminista há muito tempo e eu não sabia. Então, às vezes as pessoas que falam que, né, são contra o feminismo, elas nem sabem o quanto elas estão sendo, quanto elas já foram privilegiadas pelo feminismo, né? É, às vezes uma pessoa que fala que é contra o feminismo tá louca para ir lá votar no seu candidato de direita. E ela nem sabe que é graças ao feminismo que ela pode votar. Né? Então, esse tipo de leitura de mundo que muitas vezes as pessoas não têm faz com que, sim, essas palavras ainda causem um certo frisson, assim, um certo pânico. Mas nem por isso acho que a gente deve deixar de dizê-las, muito pelo contrário, a gente tem que continuar
fazendo com que elas signifiquem o que elas de fato significam, né? E não deixar, assim, não deixar essas pessoas sequestrarem algumas palavras, né? Porque é isso que acontece. As nossas pautas, as nossas lutas, muitas vezes elas perpassam esse lugar da linguagem, né? E rola muito esse sequestro de conceitos, de palavras, de uma forma muito louca, né? Você vê quando os, quando muitos políticos começam a falar sobre censura, você fala assim, isso que você está achando que isso que estão fazendo com você é censura? E aí começa censura nunca mais e não sei o quê. Então eles começam a usufruir de um discurso de esquerda para falar de uma coisa que não tem nada a ver. Então, assim, é muito louco isso que acontece. Outro dia, uma pessoa assim conhecida minha entrou pro exército e postou uma foto com a música do Chico Buarque. Então, assim, é um sequestro da linguagem. Aí você fala assim, mas o que está acontecendo? Né? E as coisas começam a ficar muito loucas, assim. Então a gente tem que continuar, continuar dizendo, né? Continuar usufruindo da linguagem como ela é, né? Tal como E ela essas é. coisas muito loucas e aspectos que você falou sobre tem a ver com esses tempos de outro termo de site lá. Tempos de colapso. Total. Colapso de tudo, né? Eu Colapso ia de tudo. A perguntar gente em está tudo, vivendo então, colapso, a gente está vivendo um colapso do planeta, a gente está vivendo um colapso das relações humanas, assim, total. A gente está vendo um colapso do que estão fazendo com a educação, com a saúde, né, com as artes, principalmente no nosso país, mas também colapso da guerra. Tudo está em colapso, né? A própria a, a, a própria situação que está acontecendo do novo governo dos Estados Unidos é um colapso. Ele está provocando vários colapsos econômicos. Então, assim, está tudo ruindo, né? E o fato de que está tudo ruindo é sinal também, apesar de ser completamente desesperador, é um sinal de que a gente está, talvez, chegando no fundo do poço desse sistema. E isso é necessário, infelizmente, para que um novo possa surgir, né? É assim desde sempre. Então, precisa ir até o fim. A gente só precisa torcer para que o fim desse sistema não seja o fim da humanidade e do planeta. Né? Torcer e fazer a nossa parte, claro. Se organizar, se informar. Enfim. acho que é a última pergunta aqui. O, duas perguntas, né? Uma é como você pensa e pratica a liberdade na sua arte. Uma das palavras, eu acho que é muito com ideia de aulas, de professor de português e tal, ficar pensando de escolas literárias e tal. E aí, quando se fala de modernismo, por exemplo, se fala muito de experimentalismo. E quando eu assisti a sua peça, a primeira que eu vi sua em São Paulo, né, Eu Amo Cris, uma das palavras que ficou perambulando pela minha mente foi essa, experimentalismo. Eu pensei no filme Uma Noite no Museu no final dessa peça. Você deve É saber por por causa do quê. Museu Vivo que tem no começo, né? Deve ter sido. Foi também pelo final, né? Pelo final, pelas cenas finais. Né? Que também é o inesperado. Inclusive pessoas, a própria Lana, pessoas que assistiram a, a sua performance por telefone, falaram quanto a questão da sua sensibilidade diretamente, né? e, e quanto ao próprio experimentar o novo. Você falou agora do novo e você parece que se preocupa em explorar esse novo, em esticar a arte, se é esticar não, né? Já que ela é infinda, né? Mas
e dá novas visibilidades para a arte e tipos de performance para a arte que não são comuns. Então isso me faz pensar muito nessa palavra liberdade. E aí eu pensei nessa pergunta, como você pensa e pratica a liberdade na sua arte, quanto a essas profusões temáticas e reflexivas também. Todas as perguntas que você me faz, eu tenho vontade de citar alguém antes de começar a responder. Pode citar. Todas, eu sei, com todas as respostas até agora eu comecei citando alguém. Mas essa pergunta de agora, ela me fez pensar na J. Mombassa, que também é uma artista e pensadora brasileira, e que eu começo a palestra performance com essa citação dela, e ela fala algo muito bonito sobre como, trocando em miúdos aqui, né? Como que a gente faz para a gente não se entregar ao poder. Isso é muito forte, assim, para mim. Toda vez que eu leio, eu fico, nossa senhora, é isso. Porque eu acho que assim, né? Você exercer uma liberdade é sempre uma ficção para fazer o círculo no começo da nossa conversa, porque o que a gente escolhe, né, tá sempre dentro do que é apresentado para nós, né, enquanto mundo. Não tem como a gente escolher alguma coisa que a gente não tem acesso, né, uma coisa que a gente não sabe. Então, então a liberdade, eu acho que ela, por maior que ela seja, ela tem limites, mas nesse sentido, e aí não só limites de mundo e não só limites impostos, como muitas vezes em muitos governos a arte é imposta, né, limites muito concretos. Para além disso, eu acho que existe uma limitação e que ao mesmo tempo pode ser que não seja uma limitação, que seja só um recorte, né, a ficção, que é né, falando de mim, da minha própria experiência e visão de mundo, né? Então, se eu tento experimentar uma coisa que eu nunca vi sendo feita, mas que eu imaginei, em algum lugar ela já existe, né? Seja outra, né? Mesmo que seja só dentro da minha cabeça, ela existe. Então, se ela existe, ela é possível, né? Se ela é possível, eu vou tentar, né? Então, eu acho que tem esse processo, assim, né? Mesmo que eu quebre a cara muitas vezes, né? Por exemplo, eu estou me imaginando participar de um festival com essa performance. Eu me imagino, então se eu imagino, para mim é possível, mas eu não faço ideia de como fazer isso num festival. Eu tenho que estar lá, eu tenho que estar aqui, né? Eu vou ligar, a pessoa me liga de lá ou eu ligo daqui. Qual é o mecanismo? Tem coisas que eu não consigo desvendar de cara. Com o tempo eu desvendo. Mas eu acho que a liberdade ela tem a ver com isso, né? Também com as suas referências, suas visões de mundo. E para mim isso de não se entregar ao poder, né? Não se curvar, fala muito sobre a liberdade. E quando eu comecei a ter acesso e consciência e contato, né, muito também pelo cinema, né, além do teatro, com obras de arte, das artes cênicas, da performance, do audiovisual, eu fui entendendo o meu lugar como artista e as coisas que eu estava começando a perceber, né, no sentido do que a gente estava falando, assim, até hoje temos muito mais diretores de cinema homens, né, que são bem pagos, que são premiados, que são reconhecidos. E cadê as diretoras mulheres, né? Ou, no caso do teatro, os dramaturgos e diretores, muitos, né? Conhecidos, renomados, todo mundo tem vontade de trabalhar com eles, todo mundo tem vontade de montar os seus textos. E para mim sempre ficou essa pergunta, né, de cadê as mulheres? Porque muitas vezes não era o suficiente o que esses caras estavam falando, fazendo, escrevendo para minha visão de mundo, sabe? Às vezes, né, às vezes a gente vê uma peça e você fala assim, meu, eu tenho certeza que isso foi escrito ou isso foi dirigido por um homem. Porque a gente vê a maneira como as personagens femininas são retratadas. E aí isso não basta em algum lugar para nós, né? E, enfim, então, né, acho que muitas dessas perguntas começam
na verdade, fazer com que eu me pergunte qual é o meu posicionamento artístico em relação ao mundo, quais são as coisas que eu tenho vontade de fazer, de falar, de ousar, né? Muito por conta dessa história, de fazer essa análise, de ter essas referências, né? Aí o contrário também. Aí você vê um filme dirigido por uma mulher e você acha foda. Aí você vê um texto escrito por uma mulher e você fala assim, putz, gostei, isso se comunica comigo, né? Isso me atravessa. E aí você começa a ter vontade de fazer essas coisas também. Né? E isso tem a ver com representatividade. Né? Quando você vê uma mulher como diretora fazendo um bom trabalho, sendo reconhecida, você se vê lá também. Né? Por mais que isso ainda não seja verdade, se já está na sua cabeça, já existe, né? Então, enfim, não sei muito falar sobre liberdade, porque eu acho que liberdade para criar é você ser você mesma, né? Se você puder. Se você puder, se você se escutar, se você tiver a ousadia, né? Porque às vezes a gente se escuta, mas aí a gente não tem a ousadia de fazer. Eu muitas vezes não tenho, às vezes eu dou uns passinhos para trás. Mas aí em algum momento vai, é para pegar impulso. É Né? Acho premeditado. que, acho que tem a ver com isso, assim. A última pergunta, eu acho que você já respondeu no decorrer do nosso encontro, que era, aliás, última, não tem ordem, então nem era a última na ordem, mas se a pergunta era, você acha que hoje, mais do que antes, esses temas você, de que você trata são urgentes? Olha, eu acho que tudo que tiver comprometido com um futuro possível e humano é urgente, né? Porque está cada vez mais difícil da gente enxergar o futuro, né? A gente fala nesse trabalho Fim de Festa e eu de certa forma também trago para a palestra performance o como a gente acha mais fácil imaginar o fim do mundo do que um mundo diferente, né? No nosso imaginário, assim, a gente vê o fim do mundo de diversas formas, né? Inclusive retratados pelo cinema, né? A gente consegue imaginar o fim do mundo, mas quando a gente fala assim, eu quero o fim do capitalismo, por exemplo, tem sempre alguém que fala, mas aí vai ser o quê? E a gente não consegue imaginar. Né? Então eu acho que enquanto a gente tiver a capacidade de imaginar um futuro possível e mais humano, isso é urgente. Né? Isso é urgente no mundo das artes, no mundo da educação, de tudo que a gente puder. É urgente, né? Nevinha, minha mãe, escreveu que você tem uma facilidade bem grande com as palavras. Mano, um beijo, Nevinha. Fofo. Chefinha da Lucia. Aham. É, então, algum comentário que você queira fazer, ou então, o que você quiser. Tá? Eu gostaria de convidar quem tiver interesse em participar do Linha Cortada por uma Bomba. Esse é o último fim de semana dessa temporada. A gente fez julho inteiro e aí a gente se estendeu para agosto. Em agosto foram menos sessões, só de fim de semana, mas ainda tem então esse último fim de semana, quem quiser. E então é isso, o convite está feito. E quem quiser e puder acompanhar nas redes, enfim, a gente vai trocando. Eu não sei de onde vocês são, fora o Carlinhos, que eu sei que é do Rio, mas quem sabe a gente se encontra por aí em apresentações em outras cidades, estados, ou caso vocês venham aqui, acho que é legal manter esse contato, formar essa rede. Tá na minha lista ver futuramente a peça, né? Eba, assim que tiver Já de tem a novo, eu te camisa. mando o convite. Já tem a camisa. Agora é só eu A imprimir. camisa também é legal de falar, vou mostrar aqui. Ah, A camisa a gente fez especialmente para essa peça, porque a gente queria que fosse uma camisa que tivesse esse poema, que tivesse as cores da peça, que fosse uma camiseta bonita. E a gente deixou ela disponível, né, numa lojinha online para quem quiser adquirir, como uma forma também de
a gente ir fazendo um caixa desse trabalho, né? Porque sempre que a gente vai voltar com um trabalho, a gente acaba precisando desembolsar um valor, né? Fazer a nossa produção e tudo mais. Então, é a forma que a gente encontrou de talvez fazer com que a contribuição das pessoas pudesse servir para a gente continuar com o trabalho, mas de uma forma que as pessoas pudessem ter alguma coisa legal, bonita, para elas vestirem. Então, quem quiser também está disponível, a gente pode deixar o link aqui. Uhum. Isso. Eu posso deixar aqui o link da. É boa ideia, deixar o link na própria postagem, né? Da live, né? Sim, Ser que muito isso bom. ajuda bastante a gente nesses esquemas de produção, que a gente faz de um tudo, né? A gente atua, a gente escreve, aí a gente produz, aí a gente vai estar lá na montagem, aí tem que resolver coisa de tudo técnico junto com as artistas, que são as nossas técnicas. E, enfim, é bastante trabalho, então isso sempre contribui. Boa. Muito obrigado, tá, Então tá Beatriz, por ter bom. aceitado Obrigada, Carlos. novamente. De Muito nada. contente. E ainda vamos. Eu também. E eu aprendo demais com você, né? Eu ainda vou rever, né, a live para poder anotar uns nomes que você falou aí, né? Legal. Muito bom. Igual eu fiz com a outra. Muito obrigado e vamos nos ver de novo pessoalmente, com Com certeza. certeza. E Obrigada, vamos Carlos. continuar Tudo de acompanhando o seu bom. trabalho, que eu admiro muito, tá? Seu trabalho aí. Obrigada. Vamos E quem está junto. envolvido também. É Tamo isso. junto. Muito obrigado. Tchau, tchau, querido. Obrigada. Ah, de nada.